Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Renato, professor de matemática de vocês, do Zé Josar C&D. Estamos aqui com a produção da terceira videoaula. Espero que vocês aproveitem e explorem bem esse assunto que nós vamos abordar hoje. É um assunto muito simples, basta ter atenção e concentração para que possa ficar assimilado, que vocês assimilem bem todos os elementos primordiais do assunto que nós vamos estudar hoje. Vamos aos estudos. Então aqui, nessa terceira videoaula, nós vamos dar continuidade ao nosso currículo, certo? E o assunto que nós vamos estudar é Introdução ao Estudo da Geometria Espacial. Então, gente, a geometria espacial é um assunto que a gente precisa ter estudado um pouco da geometria plana, que nós estudamos nas últimas duas aulas anteriores, e que é o assunto que a gente aborda as figuras tridimensionais, as figuras do espaço, que vamos já dar a vocês o conhecimento dessas figuras. Vocês, em anos anteriores, vocês já têm um pouco de conhecimento, porque vocês já viram essas figuras e está no nosso dia a dia. Vamos à frente. Então aqui nós temos os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são as figuras, gente, do espaço. E nós destacamos dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos está dividido em duas partes, bem simples de você compreender. Nós temos os poliedros, que são chamados só poliedros, e nós temos os corpos redondos. Aqui vocês devem observar aqui que eu coloquei para vocês objetos que vocês conhecem no dia a dia de vocês, né? O dado, que é o caipira, uma bola, né? O presente organizado, uma lata, certo? As pirâmides e aqui um cone, né? Parecido com um funil que a gente utiliza para encher nossas garrafas com água ou qualquer líquido, né? Então vamos lá. Nós temos aqui, gente, diferenças básicas de poliedros e corpos redondos. Jamais corpos redondos vai ser poliedros. Então tá aqui, ó. Esse aqui que eu coloquei acima, ó. Aqui nós temos os objetos que se parecem, tem aparência com eles, ó, que a gente vê no dia a dia, certo? Então aqui você vai ver aqui que nós temos aqui poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos é muito simples de você identificar. Ele tem alguma característica que é arredondado. Olha aqui, ó, o cilindro. Ó, nós temos o cone. Nós temos o cubo. Nós temos a esfera. Nós temos o paralelepípedo. E nós temos aqui, ó, a pirâmide. Então há uma diferença de corpos redondos e poliedros. O que você observar que tem uma parte arredondada são corpos redondos. Aqui, ó, corpos redondos, corpos redondos, corpos redondos. Já aqui não, aqui você não vê nenhum lado, nenhuma característica arredondada. No cubo você não tem. No paralelepípedo também você não tem, você não vê, ó. E na figura pirâmide também você não vê, mas aqui você vê e você vê. Você tem características que lhe induz a observar que tem alguma coisa arredondada na figura. Então são os corpos redondos. Poliedros é poliedros e corpos redondos é corpos redondos. Corpos redondos jamais será poliedros, certo? Vamos à frente. Eu deixei aqui bem divididozinho aqui, ó. Bem divididozinho aqui, ó. Os poliedros, ó. Nós temos aqui, eu lancei aqui, ó, várias figuras, certo?
tridimensionais, que alguns vocês já conhecem. E bem aqui assim embaixo eu dividi, ó, poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos são justamente aquelas figuras que tem uma parte que você observa que é arredondada, certo? Então é bem simples de você compreender. Poliedros não tem nada arredondado, ok? Vamos à frente. Também estou deixando aqui para vocês os elementos fundamentais que nós temos que conhecer nas figuras espaciais, gente, ó. Aqui a base. O que é a base? A base, gente, ó, essa parte de baixo. Os poliedros, ele tem duas bases. A base de cima e a base de baixo. Ó. Base de cima e a base de baixo, ok? Então, essa parte que está de frente para a nossa superfície, para o chão, a gente chama de base. Só que ela tem a base de baixo, que é a inferior, e a base superior. E as faces, vocês também têm que ter conhecimento das faces. As faces é cada rostinho que forma a figura, ó. Aqui é uma face, aqui é outra face, aqui é outra face, certo? E nós temos as arestas. O que são as arestas? As arestas é cada ladozinho desse aqui, gente, ó. Cada pedacinho desse aqui a gente chama de aresta. Você pode chamar de lado, certo? Só que quando a gente está estudando a geometria espacial, a gente começa a observar, a chamar aqui essa característica, que cada ladinho desse aqui a gente chama de arestas. E nós temos os vértices. O que é os vértices, meu povo? O vértice são as quinas, são as pontas da figura, ó. Tá aqui uma ponta, tá aqui outra ponta, tá aqui outra ponta, tá aqui outra ponta. Embaixo também tem 4 pontas. Então, o encontro de arestas formando essas pontinhas a gente chama de vértices, ok? Vamos à frente. Também aqui, gente, estou deixando para vocês esses objetos e uma coisa que a gente vai estudar, bastante no assunto de geometria espacial é a planificação das figuras, certo? Eu estou deixando aqui 5 figuras, certo? Estou deixando a planificação e eu estou deixando aqui os elementos que a gente tem que conhecer, que é as faces, os vértices e as arestas, tá? Então aqui nós temos o primeiro, é o tetraedro. Olha aqui a planificação do tetraedro. A planificação é a figura aberta. Aí aqui identificando a quantidade de faces, a quantidade de vértices e a quantidade de arestas que essa figura possui. Nós temos aqui o hexaedro, tá aqui, ó, a planificação, que é a figura aberta. E aqui os elementos que a gente tem que conhecer da figura. Então ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Aí nós temos aqui o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Então nós temos aqui a representação da figura desenhada, da figura aberta, que é planificada, e aqui a quantidade dos elementos que a gente tem que conhecer, entre faces, vértices e aresta. Estou deixando aí para vocês, sempre tá dando uma olhadinha aqui nessas planificações e no desenho dos elementos dessas figuras. Vamos à frente. Quando a gente está estudando a geometria espacial, gente, não tem como a gente desassociar a relação de Euler, certo? Essa relação de Euler é justamente a relação que ficou para nós, para nossa humanidade, estar sempre utilizando para determinar a quantidade de arestas, a quantidade de vértices ou a quantidade de faces. Então, o matemática Euler deixou essa possibilidade para nós estudarmos, né, este grande assunto de relevância, que é identificar a quantidade de arestas, vértices e faces. Então ele diz aqui, ó,
Tá aqui a relaçãozinha deles aqui, ó. Aí eu deixei aqui do lado para vocês sempre estar olhando quando vocês precisarem pesquisar. Em todo poliedro convexo, o número de arestas mais 2, ó. O A de aresta mais 2 é exatamente igual ao número de vértices mais o número de faces. O A é a aresta, o V é o vértice e o F é a face. Estou deixando aqui a nomenclatura para vocês, ó, para vocês não se perder, para vocês lembrar de identificar o A de aresta, o V de vértice e o F de faces, ok? Então essa relação de Euler aqui, o que ele perguntar de uma figura espacial para você, você pode calcular a quantidade de arestas, a quantidade de vértices ou a quantidade de faces, ok? Vamos à frente. Ó, um exemplo aqui bem simples para vocês, bem interessante, bem legal, certo? Um poliedro convexo, o número de faces, o F, é 8. E o número de vértices, V, é 12. Usando a relação de Euler, determine o número de arestas. Então aqui, ó, o que temos? O F, que é a face, as faces, ele diz que são 8, a quantidade. O número de vértices, V, ele está dizendo na questão, é 12 vértices. E o que ele está pedindo? O que ele quer? A quantidade de arestas, certo? Aí a gente pega aqui a relação de Euler, ó. A mais 2 igual a V mais F. Aí, ó, a gente fazendo as substituições necessárias, fica assim, ó. O A que a gente está procurando, que é as arestas, repete. Mais 2 igual... Quanto é o V? Você vai lá, ó. O V é 12. Tira a letrinha V e substitui por 12. Mais... O F é as faces. Tira a letrinha F e coloca o valor de F, que é 8, ó. 8. Aí aqui ficou... Aresta mais 2 é igual, ó, 12 mais 8, 20. Ok? Aí vamos aqui, ó. Eu quero só o valor de A. Se eu quero só o valor de A, então esse 2 ele tem que sair daqui de perto do A. E ele vai ter que ir lá para perto do 20. Esse 2, gente, está positivo. Aqui é uma equação do primeiro grau, com uma incógnita, com uma letra, com um termo desconhecido, que a gente está tentando conhecer, que é as arestas. Então, esse 2 tem que sair daqui, ele é semelhante ao 20, ele tem que ir para perto do 20. Ele está positivo no lado de cá, no primeiro membro. Como ele vai para o segundo membro, que é para perto do 20, ele está positivo, ele passa a negativo, ó. Então, aresta é igual a 20 menos 2. Quanto é 20 menos 2? 18. Então, essa figura tem 18 arestas. A figura que tem 8 faces, 12 vértices, tem exatamente 18 arestas, como a gente acabou de encontrar através da relação de Euler. Ok? Vamos à frente. Aqui, gente, ó. Esse exemplo, um exemplo bem simples. Quantas faces, quantas arestas e quantos vértices possui o poliedro chamado de hexaedro? Aqui, ó. Vamos lá. Vamos observar aqui, né? O hexaedro, ele é também conhecido como cubo. As faces, gente, ó, as faces, como é que a gente determina as faces? As faces são os rostos, certo? Ó, são as carinhas da figura. Então, nós temos, ó, uma face em cima, uma face embaixo, e nós temos 4 faces ao redor. 4 quadrados ao redor e 2 quadrados, um acima e o outro abaixo. Então, totalizando aqui, nós temos 6 faces. Aresta, gente, aresta é cada ladinho desse aqui, ó. Quantidade de arestas, ó. Então, embaixo tem quantos ladinhos? 4. Em cima tem quantos ladinhos? Mais 4. Ao redor tem quantos ladinhos? Também tem 4. Então, juntando 4 de cima com 4 de baixo e 4 rodeando, dá 12 arestas. E os vértices, meu povo? Os vértices são as pontas, ó. Quantas pontas tem em cima?
uma pontinha, duas pontinhas, três, quatro. Tem quatro em cima e também vai ter quatro embaixo. Somando as quatro pontas de cima com as quatro pontas de baixo, vai dar justamente vértice igual a 8. Ok, gente? Muito bem, né? Então, assim, aproveite o tempo de vocês, explore. É um assunto bem simples, tá? De compreensão. Através desse vídeo aula, vocês vão poder assistir, explorar e executar as atividades que eu vou propor para a próxima aula, tá? Então, aproveitem. Obrigado e tenham aí todos uma boa semana, ok?